A Uzaki faz várias travessuras e, pelo seu senpai ser solitário, ela decide que não vai sair do lado dele. E essa é a parte 2 da primeira temporada. Se vocês não viram a parte 1, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. O Sakurai ligou para a Uzaki falando para ela sair com ele. Toda iludida, ela chegou lá e descobriu que, na verdade, ele não queria entrar na cafeteria de gatos sozinho. Por isso chamou ela. Com isso, ela meteu uns par de chutes nele. Os dois se divertem na cafeteria, enquanto brincam com os gatos. Até que as pernas do Sakurai adormecem, e a Uzaki aproveita para atormentar ele, fazendo ele levar vários choquinhos, enquanto ela encosta no seu pé. A atendente fica tão nervosa que expulsa os dois de lá. No dia do aniversário da Uzaki, ela deu troco e pediu para o Sakurai sair com ela. Quando eles se encontraram, o Sakurai ficou todo sem jeito. Até que a Uzaki revela que não teve coragem de entrar no bar sozinha, acabando com a ideia dele de encontro. E com 20 anos, a Uzaki bebe pela primeira vez licor, cerveja, uma porrada de coisas, tudo nas custas do Sakurai. No fim, ela sai bêbada do bar, com o Sakurai sem dinheiro para pagar um táxi para a Uzaki. Já na casa do Sakurai, ele finge que está dormindo, e a Uzaki, vendo isso, quase deu um beijo nele. Nisso, ele mostra que estava fingindo, e ela fica morrendo de rir, até que acorda no dia seguinte, com uma ressaca horrível, vomitando tudo, inclusive no colchonete do Sakurai. A Uzaki ficou muito mal por ter vomitado no colchonete dele, então o Sakurai decide levar ela para o festival de queima de fogos, para tentar animar ela. Os dois se divertem, e mesmo assim o Sakurai fica incomodado, vendo ela triste em alguns momentos, diferente daquela garota energética de sempre, e decide seguir o conselho da Ami de elogiar a Uzaki, elogiando a roupa, o chinelo, o penteado. Nisso, ela volta ao que era antes, dizendo que se esforçou pra caramba, que ele deveria ser grato por estar andando com uma garota vestida de yukata e etc. Com ele engolindo orgulho para ver ela bem. E quando ele fala várias vezes que ela é fofa, ela fica tão feliz que bate nele sem querer, fazendo ele desmaiar. Um pequeno flashback é mostrado, do Sakurai ensinando a Uzaki a nadar, e dos dois vendo os fogos de artifício juntos. Até que ele acorda no colo dela, e fica pensando o quanto ela cheira bem. E vendo que ela voltou a ficar desanimada, ele revela que ficava irritado com o jeito dela, mas que ele fez muitas coisas que nunca poderia ter feito sozinho, que foi divertido, e a Uzaki volta a se animar novamente. Chegou o dia do Sakurai conhecer a mãe da Uzaki, Tsuki Ozaki. Na verdade, ele foi devolver o troco da compra do colchonete. Ela fica com medo, olhando nos olhos assustadores do Sakurai, e depois continua conversando, bem longe dali, com ele sem entender nada. Logo, a mãe da Uzaki repreende a Uzaki quando ficou sabendo que ela dormiu na casa de um homem, e vê o quanto os dois parecem íntimos, e pensa que ele deve ser uma boa pessoa. Até que a Tsuki percebe que ele não tira os olhos dela. Na verdade, ele estava olhando a gata no colo dela, mas ela entende tudo errado. Para aumentar o mal entendido, a Uzaki pergunta se o Sakurai está preparado, se referindo a acariciar a gata. Mas a mãe dela continua entendendo errado, e tudo piora quando o Sakurai diz que um dia vai segurá-la. Quando o Sakurai vai embora com a Uzaki, a mãe dela fica pensando por que o coração dela ficou acelerado. No outro dia, a mãe da Uzaki pergunta para a Ami e o seu pai se o Sakurai prefere mulheres casadas ou mais maduras, pegando os dois de surpresa, com eles percebendo tudo, e o pai da Ami fala que foi um mal entendido. Entretanto, a mãe da Uzaki escuta o Sakurai falando que prefere as adultas amadurecidas. Ele estava se referindo aos grãos de café, mas ela não sabe disso.
além de outras coisas que ele fala, fazendo a mãe da Ozaki pensar que ele está de olho nela. Durante a viagem a Totori, um casal pede para o Sakurai tirar uma foto deles. Até aí, beleza. Eles visitam outros lugares de Totori, e lá tem inclusive figures, e é um município natal de muitos artistas de mangá. A Ozaki, ligeira que é, faz o Sakurai pagar por tudo que ela pegou, sem falar que dá uma mordida no bolinho dele. Ele morde antes dela comer tudo, e ela, inocente, morde de novo o bolinho dele. Só depois que ela vê um casal dividindo o bolinho, que ela percebe que foi um beijo indireto. E não acaba por aí. Eles descobrem que foi tudo armado pelos seus amigos, que o Santuário de Totori tem como base a primeira história de amor do Japão, e que por isso é muito visitado por casais. E inclusive, todos os visitantes viam eles como um casal. Durante o restante do passeio, eles não tiraram isso da cabeça. Um dia, o Sakurai começou a aprender a cozinhar com a mãe da Ozaki, para ajudar no trabalho, desde o preparo da massa, com eles trabalhando duro. E a mãe da Ozaki ficou surpresa que conseguiu falar com ele normalmente, já que ele estava focado na massa. Depois, ela sai para dobrar as roupas, e quando volta, mais um mal-entendido se inicia. A mãe da Ozaki acaba escutando atrás da porta a Ozaki falando para ele passar a mão, com ele preocupado que ela está alerta. E do jeito que a conversa continua, dá a entender que a mãe da Ozaki está interessada nele, com a Tsuki sem entender que os dois estavam falando das gatas. No fim, eles começam a comer o udon fermentado. O Sakurai é um cara tranquilo e gosta de ir ao karaokê sozinho. No entanto, a Ami e a Ozaki veem o Sakurai sem querer. A Ozaki se diverte com essa situação, com ele morrendo de vergonha. E para animar o Sakurai, elas começam a usar algumas fantasias, com ele no meio das duas. O paraíso para qualquer homem. E as duas disputam por atenção. O Sakurai, confuso com toda aquela situação, implora para pouparem ele. E não acaba por aí. As duas aparecem com mais fantasias. Então a Ami pergunta qual fantasia que agradou mais. Sem pensar, ele responde que gostou mais do da coelhinha, ficando com mais vergonha ainda. Depois a Ozaki chama ele de safado. Nisso, ele decide beber também, com as duas morrendo de rir. Um dia, a Ozaki revela para a Ami que a primeira vez que conheceu o Sakurai, ficou com medo do olhar assustador dele, que com o tempo ele não era mais assustador. A Ami surpreende a Ozaki, dizendo que ela fala toda educada com os outros, e quando o Sakurai está por perto, a Ozaki fala sem formalidade, perdendo esse jeito toda educada de falar, se soltando mais. Sem saber o que fazer depois de ouvir isso, a Ozaki decide vazar dali, e a Ami adora esses momentos. Chega um dia que a Ozaki quer embebedar o Sakurai, como vingança, por ele já ter visto ela bêbada. Na casa do Sakurai, enquanto ele come, a Ozaki enche o copo dele o tempo todo, sem ele perceber. E quando a Ozaki consegue o que quer, o Sakurai agradece ela pela comida. E do nada, ele fala que ama, deixando a Ozaki sem reação. E depois termina dizendo que ama a comida dela. O cérebro da Ozaki buga nesse momento, e ela começa a beber sem parar. Quando o amigo do Sakurai chega, ele vê os dois caídos de bêbados. Antes do amigo do Sakurai ir embora, ele prepara o colchonete e manda os dois irem dormir. Sem perceberem, a Ozaki e o Sakurai dormem no mesmo colchonete, e a surpresa vem quando eles acordam, sem entenderem direito o que aconteceu. As férias de verão acabam e a Ozaki fica um pouco triste, já que queria ter feito mais coisas com o Sakurai nas férias. Sem pensar, ele fala para ela que eles sempre estarão juntos. A Ozaki fica morrendo de vergonha de ouvir isso. E só depois o Sakurai percebeu o que falou, tentando explicar que terão muito tempo juntos antes da graduação. Nesse sentido.
Mas aí já era. A Ozaki começa a tirar sarro dele, perguntando em que sentido ele estava pensando, e que vai sair com ele se ele quiser tanto assim, para ele ser grato, deixando ele todo confuso. E assim termina a primeira temporada. Se vocês curtiram o vídeo, aproveite, deem um like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima!